Bom dia, bom domingo, bom final de semana, sol maravilhoso. Tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo hoje para falar um pouquinho sobre alfabetização, que é o nosso tema do dia. Então, vá aí nos comentários e deixe sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, o que você gostaria de falar ou saber, ou a gente bate um papo sobre as práticas de alfabetização. Eu vou colocar aqui o online, só um minutinho que eu vou divulgar aqui nas páginas, que a gente está ao vivo, e a gente começar o bate-papo bem gostoso hoje sobre alfabetização. Vamos lá. Eu sou meio ruim de mexer nessas coisas, mas eu chego lá um dia, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar as informações, né? Pra gente poder começar um bate-papo bem gostoso. Por enquanto estou aqui eu falando comigo mesma, mas assim que entrar gente online, a gente já começa a bater nosso papo bem legal, né? Deixa eu colocar aqui. Isso, prontinho, compartilhado. Eu sou meio lerda pra mexer na internet, mas um dia eu chego lá. Vamos lá, aguardando as pessoas. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho dessa etapa tão legal que se chama alfabetização. A alfabetização... Opa, já tem gente online. Quem é que tá online? Dá um oi aí, coloca nos comentários quem é você para eu saber quem são vocês, né? Vamos falar alfabetização. A alfabetização é um momento extremamente importante na vida da criança, né? É um momento em que ela vai se familiarizar com a escrita e com os números, porque a alfabetização não é só alfabetização em letras, em números também. Monali, olá! Tudo bem? Calma, Monali, amanhã a sociedade acaba. Amanhã tudo se resolve, começam as aulas. Então, voltando a falar um pouquinho da alfabetização, é um momento super importante na vida da criança, né? É um momento que a gente precisa estar preparado para trabalhar. Nós, como educadores, precisamos, né, nos preparar para trabalhar com a criança. E a criança, ela tem muitos anseios, ela quer aprender a ler, ela quer aprender a escrever, enfim. Uma das coisas que eu gosto de falar quando eu trabalho com a disciplina de alfabetização, ou quando eu dou alguma palestra voltada a esse tema, é que o professor precisa sempre se atualizar, precisa sempre estudar, porque a alfabetização não é simplesmente você chegar lá e sair tacando coisas para as crianças, né? A gente precisa se preparar. A alfabetização, ela é um processo, né? A criança, ela parte de um rabisco, de uma garatuja. Tem alguém que fala, que lembra de mim aí quando eu falo de garatuja, né? Que são esses rabiscos. E aí ela vai evoluindo a escrita dela. Isso é muito, é um processo muito, que nós temos que ter muito cuidado. Nayara, Ana Paula, bom dia para vocês. Meninas, deixem suas perguntas, seus comentários, dúvidas, o que vocês gostariam de saber sobre a alfabetização para a gente falar um pouquinho aqui. Por enquanto eu estou falando um pouquinho do que é a alfabetização. Uma coisa muito importante que eu peço para as minhas alunas, quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe disso. Oi, Val! Tô igual você hoje, Val, de faixinha no cabelo, ó. Me inspirei na minha prima Valquíria. Uma das coisas mais importantes para quem vai trabalhar com alfabetização é ter sempre um dicionário à mão. Hoje nós temos os smartphones, né? Então a gente pode baixar um programa de dicionário facinho no celular. Mas eu ainda acredito na importância do dicionário manual, né? Aquele livrinho básico para ensinar as crianças, né? E para nós tirarmos dúvidas enquanto alfabetizadores ao ensinar as crianças, porque vira e mexe nós mesmos temos dúvidas com palavras, né? Com escrita de palavras, então nós precisamos. Quem quer ser alfabetizador precisa estudar. A gente não vira alfabetizador da noite para o dia, né? O alfabetizador, ele tem que estudar. Eu fico muito assustada quando eu vejo que algumas pessoas querem trabalhar, outros já trabalham com alfabetização e escrevem errado, falam errado. Isso dá um reflexo na criança lá na frente, né? Nós vemos hoje muitas crianças, muitos adolescentes que apresentam problemas de leitura e de escrita porque não foram bem alfabetizados. Natália! Que saudade de você! Quanto tempo! Quanto tempo! Gente, coloquem aí perguntas, por favor, para eu poder direcionar a minha fala. É um bate-papo, não é uma aula, não é palestra, não.
É um bate-papo. Coloquem suas experiências, quem já alfabetizou, quem não alfabetizou, como se alfabetiza, quais os métodos de alfabetização. Vamos lá, gente, vamos colocando as perguntas para eu poder falar, senão eu também fico aqui olhando pra cara de vocês. O que vocês têm de dúvida? O que vocês já passaram? Quem é pai, quem é mãe, pode falar o seu lado de pai e mãe na prática, né, de alfabetização? Quem é professor? Vamos lá, vamos colocar o que vocês têm de dúvidas aí pra gente conversar um pouquinho. Tem 6 pessoas online, que maravilha, estamos crescendo. Deixem as perguntas aí, por favor. O que eu for lendo de pergunta, eu vou conversando. É um bate-papo, viu? Não é monólogo, não. É para várias pessoas falarem também. Escrevam aí os comentários de vocês, por favor. E as dúvidas, né? Pra gente poder participar. Natália, infelizmente vejo muitos professores falando errado e principalmente escrevendo errado. Exato. Em uma escola que eu já trabalhei, uma professora, eu solicitei um relatório para ela, alguns alunos meus já sabem dessa história, para enviar a fonoaudióloga. E ela escreveu um relatório primeiro numa folha de caderno arrancada, né? E depois escrita à mão, obviamente, e com vários erros. O que eu fiz? Digitei o relatório dela e levei para ela assinar. E ela ficou brava, porque eu digitei, corrigindo algumas palavras, alguns erros que tinham. E ela falou assim, por que você fez isso? Eu falei, primeiro, porque o relatório não estava numa folha adequada. E segundo, porque tinha muitos erros. Uma professora que dava aula na época para quarto ano, né? Então isso é muito sério, nós precisamos ter muito cuidado nisso. O professor alfabetizador tem que estudar e, na dúvida, corre para o dicionário. O dicionário é sempre o nosso melhor amigo. Mas e aí, como falar para eles que isso influencia no futuro das crianças? Então, numa reunião pedagógica, se você for coordenador ou se você estiver no dia a dia, eu falo sempre, quem me conhece sabe que eu sou cara de pau e eu falo mesmo o que eu penso, né? Nós estamos alfabetizando e nós vamos sim deixar reflexos na vida dessas crianças. Eu brinco porque eu falo muito sério com relação a isso, porque hoje nós temos um número enorme de adolescentes que não sabem escrever. A linguagem do Face, a linguagem da internet, eles escrevem perfeitamente. Mas no momento que eles precisam escrever essa linguagem de uma maneira correta, eles não conseguem. Uma saída legal que a gente pode fazer, principalmente com adolescente, quem lida com adolescente e vê que tem essa escrita errada, é pegar um texto desses de Face, de WhatsApp, que é cheio de abreviações, etc., e pedir para que eles transformem na nossa linguagem, né, na língua portuguesa, de uma maneira coloquial, de uma maneira correta. Essa é uma atividade que pode ser feita e eles vão gostar. E sempre falar, gente, da importância. Eu vejo muitos alunos que escrevem errado. Quem foi meu aluno sabe que eu corrijo prova e corrijo os erros de português. O mínimo, né? Quem vai ser educador, independente se é de matemática ou de química, precisa saber escrever. Arthur, Fabiana, parabéns pela live, show mesmo. Obrigada, Arthur, meu vizinho. Tudo bem aí, Arthur? Filme forte igual geleia. Vamos lá. Pessoal, mais perguntas sobre alfabetização. Quem me conhece sabe que eu sou louca, maluca, pirada por Emília Ferreira. Adoro, né, o trabalho que ela desenvolveu com relação à escrita das crianças, que é um processo evolutivo. A criança começa lá nas garatujas, lá vou eu com as minhas garatujas de novo, né? E ela vai desenvolvendo uma linguagem. Então, muitas vezes ela põe símbolos, né? Ela começa com esses símbolos, depois ela vai para as pseudoletras, que não são letras, mas parecem com letras, para depois chegar às letras. Ela às vezes coloca uma letra para cada sílaba, uma letra para cada palavra, depois ela vai desenvolvendo as sílabas até chegar na palavra corretamente. Eu estou fazendo, obviamente, uma sintetização do processo da Emília Ferreira, né? Quem quiser saber mais, o livro da Emília Ferreira chama Psicogênese da Língua Escrita. É muito legal, é muito complexo também, mas é muito legal. E na internet, quem precisar, tem com certeza para fazer download, tem resumos muito bons de livros da Emília Ferreira. Então, eu acredito na alfabetização como um processo, né? Eu trabalho a alfabetização como um processo. Cheguei a fazer 5 atividades diferentes numa sala de aula, justamente abranger as crianças que estão nas diferentes etapas de alfabetização. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quem é alfabetizador, quem é educador, vai fazer atividade diferente, é trabalhoso e tem que estudar. São muitas coisas, por isso que eu falo, alfabetização, quem trabalha ou ama ou odeia. Natália, vocabulário digital é assim, cheio de abreviações, já errei isso em concurso, exatamente, né? Então, é complicado. E a gente precisa trabalhar com o aluno essa questão do vocabulário digital para o vocabulário
da nossa língua portuguesa. Fazer isso, pegar um texto e pedir para que eles transformem na língua portuguesa, fica bem legal. Garatujas, então, podem ser consideradas a primeira escrita? Sim. Garatuja é o primeiro... a primeira etapa, né, da criança no momento da escrita. Ela quer imitar a escrita do adulto. Aquele rabisco, sabe aquele rabisco que as crianças fazem? Elas querem imitar, elas veem o adulto escrevendo rápido, elas querem fazer, elas fazem aquele rabisco. Isso se chama garatuja, é uma primeira etapa, sim, da escrita. Nayara, professora, fui professora de um 5º ano quando fui contratada pela Prefeitura de Praia Grande. E eu, na minha opinião, acho que o problema não está em nosso ensino público. Sim, ele tem falhas. Deixa eu achar aqui que eu não estou conseguindo ler o resto. Porém, vi muitos profissionais despreparados, exatamente. As faculdades, elas estão correndo atrás disso. Nós temos hoje, as faculdades oferecem nivelamento, né, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, muitas até em informática, porque as pessoas não sabem nem mexer no computador. E esse nivelamento ele serve justamente para o aluno ter o básico da língua portuguesa, o básico da matemática ou o básico da informática. Por que isso? Porque nós percebemos que, infelizmente, olha como tudo é uma bola de neve, né? A pessoa tem uma alfabetização fraca lá no ciclo inicial, ela vai carregando isso pro resto da vida dela, e quando ela chega ao nível universitário, ela continua carregando esse erro, essa dificuldade na escrita. Então, as faculdades, elas estão fazendo nivelamento, fazendo atividades, né? Inclusive, muitas faculdades, elas falam, professores, peguem no pé dos alunos, forcem os alunos a ler. Isso é muito importante. Volto a falar, quem quer ser professor tem que estudar. Tem que ler sempre. E olha, gente, não é ler blog, porque o blog tem erro de português. Não é ler Facebook, porque o Facebook tem erro de português. É ler um livro, um bom livro, né? Pega um livro mesmo, ó. Eu tenho sempre um livro carregando comigo. Opa, tá eu derrubando minhas coisas aqui. Esse é o que eu tô lendo agora, né? 9 aulas inovadoras na universidade. Então, eu sempre leio, eu gosto de ler. Hoje em dia nós temos o Kindle, tem livros para download em PDF, é só procurar que sempre tem. Mas leiam livros. Independente de ser livros na área da educação, independente de ser livros de romance, de suspense, enfim, nós precisamos ler. Nós vamos aprender a escrita correta lendo e praticando. Tudo que a gente erra, a gente aprende, mas a gente também aprende praticando. Que mais aqui? Não tem mais perguntas? Gente, façam mais perguntas. Temos pessoas online aí, vamos perguntar. Então, voltando a falar da Emília Ferreira, mas como é que eu detecto a etapa que a criança tá na escrita, né? Nós temos uma atividade que nós trabalhamos nos ciclos iniciais, chamada sondagem, né? A sondagem, ela é feita com um grupo de palavras, desde uma palavra polissílaba, né, com 4 sílabas ou mais, uma trissílaba, dissílaba, monossílaba, onde a criança ela faz a escrita à maneira dela, o professor não influencia, ele fala a palavra e a criança escreve do jeito que ela sabe. A gente tem que deixar isso bem claro. E aí, em seguida, nós pedimos para a criança ler essa palavra que ela escreveu. Assim que ela lê a palavra, eu faço as anotações com relação à leitura dela. E aí eu detecto se a criança, detecto em qual etapa da escrita a criança está. Isso é um assunto que eu posso falar num outro bate-papo, né, sobre sondagem, que é bem interessante. Eu tenho uns arquivos legais que dá pra eu ir mostrando para vocês, enfim. Mas a partir dessa detecção que eu faço, da etapa que a criança se encontra, eu consigo verificar, né, a etapa dela e consigo preparar as atividades voltadas a essa dificuldade que a criança apresenta. Thaís Estela, bom dia, Fabi. Bom dia, Thaís. Thaís tá ferrenha aí seguindo a gente. Tô muito feliz, Thaís. Obrigada. Na outra também a Thaís participou bastante, né, com bastante dúvida. Dúvida. O filho dela é top de linha. Ela foi contando, né, batendo papo com a gente, contando a experiência que ela tem com o filhote maravilhoso dela. Ana Paula, verdade, Nayara. Muitas pessoas concursadas pensam apenas no seu salário e pouco se atualizam, se reciclam para um melhor ensino. Essas crianças dependem de nós, educadores, até mesmo porque os pais são falhos nessa parte. Perfeito, Ana Paula, perfeito. Infelizmente, hoje, os pais, eles deixam tudo para a escola, né? A escola precisa fazer tudo, desde da educação acadêmica, do ensino, até a educação moral, né?
E o que você falou, Ana Paula, da questão de pouco se atualizar, se reciclar, infelizmente é verdade. As pessoas, muitas vezes, quem trabalha em rede pública, faz um curso ou se atualiza, não porque ela quer estudar ou porque ela quer se aperfeiçoar. Muitas vezes ela faz um curso ou se atualiza para ganhar pontos para escolher uma escola melhor no ano seguinte. Né? Rede privada faz curso, faz as coisas, você participa porque você é obrigado. Muitas pessoas não, a maioria das pessoas não participa porque quer, elas participam porque são obrigadas. Infelizmente essa é uma realidade. Enquanto o próprio educador não se conscientizar que ele precisa se atualizar para poder dar uma boa educação, fazer uma boa aula, preparar uma boa aula, a nossa educação vai continuar defasada. Infelizmente a Ana Paula e a Nayara falaram o correto. Gente, eu quero saber de experiências de vocês com a alfabetização, de dúvidas de vocês, curiosidades sobre a alfabetização. Coloquem as perguntas aí. Temos 9 pessoas online e, por favor, quem não falou oi pra mim ainda, fala, para eu saber quem é que tá online, quem tá nos seguindo. E coloquem suas dúvidas, seus comentários, suas práticas de alfabetização, suas curiosidades, enfim. Coloquem aí que eu vou respondendo na medida do possível. Vamos lá, quem vai colocar pergunta? Eu sou meio lerdinha, tô tentando mexer aqui, mas eu não sei. Vamos lá. E aí, gente, vamos falar de alfabetização. Outra coisa, a criança na fase de alfabetização, ela é muito curiosa. Tudo ela quer ler, tudo ela quer saber. Uma coisa que nós podemos começar com a alfabetização, que eu acho muito legal, quem foi meu aluno de alfabetização sabe disso, é o trabalho com rótulos e embalagens. Eu já falei lá no outro vídeo que nós fizemos e vou falar hoje de novo. Por que trabalhar com rótulos e embalagens, Fabi? O que tem de legal nisso pra gente fazer? Rótulos e embalagens são legais porque muitos deles as crianças já conhecem, né? Qual criança não conhece uma embalagem de um biscoito passatempo, de um fandangos, enfim, de algum produto desse, né? Até mesmo arroz, açúcar, enfim. Nós podemos trabalhar com rótulos e embalagens, nós podemos trabalhar com as letras iniciais desses produtos, com as letras finais desses produtos, e aí desenvolver um trabalho bem legal com as crianças. Natália, compartilhei seu link no grupo de professores no WhatsApp. Legal, obrigada! Por favor, quem puder compartilhar em sua página, eu agradeço. Quanto mais gente aqui participando, né, melhor pra gente poder conversar bastante. Falando aqui de rótulos e embalagens, eu tenho um folheto aqui um pouco antigo até, de um supermercado, e ele tem alguns produtos, deixa eu ver aqui onde tem, aqui ó. Ele tem alguns produtos, né, vou tentar não colocar o nome da empresa. Se nós observarmos, né, nós temos aí biscoitos, balas, enfim, vários produtos onde eu posso pegar rótulos e embalagens, posso pegar essas figuras e trabalhar com as crianças, com a letra inicial, com a letra final. Qual produto tem a letra que tem no seu nome, qual produto tem a letra que tem no nome do colega, fazer uma competição, quem acha mais produtos com a letra A, com a letra N, enfim, para a criança conhecer as letras a partir dos rótulos e embalagens que ela já conhece. Esse é um trabalho bem legal que a gente pode fazer. Quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com rótulos e embalagens, acho bem legal, dá pra gente fazer dominó de rótulos e embalagens, pegar folhetos e montar dominó. Dá para fazer jogo da memória de rótulos e embalagens. Então, o dominó eu posso fazer a figura de um lado, a escrita do produto do outro. O jogo da memória também eu posso fazer uma peça com a imagem ou a outra com o nome do produto. Eu posso fazer com rótulos e embalagens um cartaz com um alfabeto, por exemplo, baseado nos rótulos e embalagens. As meninas, minhas alunas do semestre passado de alfabetização, fizeram cartazes maravilhosos voltados para isso. Ficou bem legal. Nós estamos com pessoas online, por favor, se identifiquem. Falei oi para mim para eu saber quem é. Oi, Lu! Adorando a aula. Imagina, não é aula, é um bate-papo. Nós estamos conversando aqui descontraidamente. Pessoal, quem tiver dúvida, quem quiser compartilhar sua prática, quem tiver alguma questão a fazer, pode colocar aí que eu vou respondendo, tá bom? Então, voltando aos rótulos e embalagens, eu sou fã do trabalho com rótulos e embalagens justamente por isso. Ele dá para fazer um trabalho muito rico. Que criança não gosta de jogar dominó? Que criança não gosta de fazer de brincar de jogo da memória, né? E elas vão fazendo isso, num momento de brincadeira, elas descobrem, né, a escrita, elas descobrem a própria leitura.
Outra coisa que nós podemos fazer com a alfabetização são exatamente os dominós, jogo da memória, enfim, com as palavras. Eu posso pôr uma figura de um lado, a palavra do outro, eu posso fazer com sílabas, né? Por exemplo, sapato, eu divido em 3 sílabas e faço um quebra-cabeça. A criança pode montar esse quebra-cabeça. Tem várias atividades que nós podemos fazer com a alfabetização que são bem interessantes. Tami, bom dia, meu amor, que bebê mais fofo, meu Deus do céu, bom dia, tudo bem, meu amor? Tá, Miris, tudo bem? Nossa, que saudade de vocês, tanta gente legal online, muita gente faz tempo que eu não vejo pessoalmente, né, eu gosto disso, gosto de rever as pessoas, não que eu não gosto de ver as pessoas, gosto de rever as pessoas aqui que faz tempo que eu não falo, Natália, Ana Paula, Lu, enfim. Natália, sabe, Fabi, infelizmente não vi essas dicas na faculdade, estudei isso muito no Cefam, lá fazemos portfólios diversos, a Ana Paula foi da mesma turma que eu, lembra? Então, gente, infelizmente uma das coisas que se perdeu na faculdade é essa questão da prática, né? Eu nas minhas aulas eu tento trabalhar com isso, mas o tempo infelizmente é muito curto. Questão de portfólio, o magistério fazia muito isso, né? O Cefam que a Natália está citando é exatamente isso. Ter um portfólio com sugestões de atividades, com sugestões de como trabalhar com as crianças na alfabetização, né? Então, por isso que eu fiz esse live hoje, né? O ao vivo. Quem tiver online, tiver dúvida, quiser sugestão de atividade, pode ir falando. Outra coisa, eu vou deixar meu e-mail aqui. Quem quiser dúvida, sugestão, deixa eu colocar aqui. Dúvida, sugestão de atividades, enfim, é só mandar e-mail para mim, esse e-mail que tá aí, fabianascosta1@gmail.com, que aí eu mando sugestões de atividades, links de sites bons, porque hoje nós temos muitos sites falando de alfabetização, mas nem todos são bons, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, aquilo que eu falei, muitos com erro de português, muitas atividades feitas de maneira errada, então a gente precisa garimpar direitinho isso daí para não ficar errado. Nayara, professora, como identificar no início da alfabetização uma criança com dislexia? Bom, gente, a dislexia, para quem não sabe ainda, ela não chega a ser uma necessidade especial, ela é um distúrbio, né? É um distúrbio onde a criança ou o adulto confunde muitas vezes as letras. A criança, ela confunde, por exemplo, o P com o Q, por causa da perninha, o B com o D, o V com o U, o M com o N, enfim. Letras que são parecidas, né? O N com o U. Letras que são parecidas, mas que ficam em posições diferentes, a pessoa apresenta dificuldade para ler essas letras. A criança com dislexia, ela vai ser identificada quando ela tiver com a alfabetização um pouquinho mais evoluída, quando ela já estiver escrevendo as palavras de uma maneira mais correta, que nós vamos perceber isso daí. Quando ela faz garatuja, quando ela está fazendo os símbolos, ainda as pseudoletras, a gente não identifica. A gente vai começar a identificar quando elas estiverem numa etapa um pouquinho mais avançada da alfabetização. A dislexia, ela é um problema que aparentemente ela não vai ser curada, né? Mas a gente pode trabalhar com isso. Para quem não sabe, a Whoopi Goldberg, o Tom Cruise, eles têm dislexia. Então eles não leem os textos deles, eles simplesmente decoram, alguém lê para eles e eles decoram, porque a dislexia ela troca essas letras, né? Então tem essa dificuldade. Ana Paula, sim, claro que lembro, Natália, maravilhoso ser, pena que acabou e concordo com você, a faculdade deixou muito a desejar. Infelizmente, por falta de tempo, né? Porque o que acontece? Hoje nós temos uma carga muito grande de disciplinas que precisam ser trabalhadas e pouco tempo em cada disciplina. E aí, infelizmente, nem tudo é trabalhado nos cursos. E muitas vezes os professores ficam presos às teorias. Então eles ficam presos no que é a alfabetização, para que serve a alfabetização, o que faz a alfabetização, enfim. Nas minhas aulas eu trabalho uma aula com isso, explicando o que é isso, uma aula com as teorias de alfabetização e bora para a prática. A gente precisa dessa prática, né? Nós precisamos trabalhar a prática. O professor está chegando na sala de aula sem saber trabalhar. Isso é muito sério. Fabi, você sabe me dizer algum aplicativo de jogos educativos que eu posso colocar no celular do Gustavo? Nessa fase de celular, que é bem interessante. Sei, de cabeça não vou lembrar, Thaís. Me manda um e-mail naquele endereço que eu coloquei, eu vou colocar de novo aqui. Peraí. Manda um e-mail para mim, Thaís, me lembrando que eu mando para você o aplicativo. Tem alguns aplicativos muito legais, sim, que a gente
pode trabalhar e vai tirar de letra. Eu passo para você, me manda por e-mail, por favor, senão eu esqueço. Minha cabeça, quem me conhece sabe. O que mais aqui? Alessandra, oi, bom dia, tudo bem, Alessandra? Como que você tá? Tudo bem? Legal, muita gente online, 12 pessoas online. Fiquem online, por favor, e coloquem perguntas, dúvidas, práticas que vocês têm de alfabetização pra gente começar. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem aqui mais alguém que fechou alguma pergunta, porque às vezes passa. Da outra vez eu fiquei tão chateada que passaram algumas perguntas e eu não consegui responder. E eu sou lerdinha, aí já viu, né? Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Bom, vamos continuar falando de alfabetização. O que mais que a gente pode falar, gente, de alfabetização? O que mais nós podemos comentar? Quais as dúvidas que vocês têm? O que vocês gostariam de saber sobre a alfabetização? Enfim. Michele, prof. Família. Quem fala que é linda. Quem fala, né, dona Michele? Acho que amanhã que você tem aula comigo, hein? Se preparem, tô chegando. O que mais que nós precisamos? Deixa eu ver se tem algum comentário. Eita, meu aqui tá, não é. Peraí. Deixa eu achar aqui. Não é aqui não. Fabiana fazendo Fabianice, só pra variar. Peraí. Ai, meu som tá saindo no repetitivo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso daqui. Bom, gente, deixe suas perguntas, suas dúvidas. Daniela, oi, tudo bem? Minha dúvida é como iniciar com eles a alfabetização. Então, qual a faixa etária que você trabalha? Me passa a faixa etária que você trabalha, que aí a gente começa a direcionar um pouquinho, Daniela. Fala pra mim, por favor, qual a faixa etária que você trabalha? Pra gente poder ver como que a gente pode fazer. Se é educação infantil, eu tenho que ensinar a primeira etapa da criança, escrever o nome. A partir do conhecimento, ela tem do próprio nome e as letras que fazem parte do próprio nome, ela pode desenvolvendo atividades, né? Nós podemos desenvolver atividades com elas a partir disso. Crianças que, primeiro ano, obrigada, 6 aninhos. Crianças que têm a letra, começam com a mesma letra. Crianças que têm as mesmas letras dentro do nome. Como eu estava falando um pouquinho atrás, nós podemos trabalhar com rótulos e embalagens, que é bem legal. Eu sou fã de trabalhar com rótulos e embalagens. Mostrei um encarte aqui, né? Ai, eu derrubando minhas coisas. Um encarte que apresenta algumas embalagens que nós podemos fazer, que são bem conhecidas das crianças. Eu não quero mostrar a marca do encarte, né? Nós podemos fazer, ó, ninho, que mais que eu tenho aqui? Todd, enfim. São alguns produtos que a criança, ó, aquele Doritos, né? Enfim, Nescau. São algumas palavras que nós podemos trabalhar com algumas rótulos e embalagens, que nós podemos trabalhar com as crianças e ver quais letras são iguais às do nome dela, quais letras são, né, fazem parte, que letras são essas, montar um alfabeto a partir dessas embalagens. Então, um produto que comece com A, um produto que comece com B, um produto que comece com C. Michele é da turma. A turma do semestre passado fez um trabalho maravilhoso com isso, de alfabeto com essas imagens de rótulos e embalagens. Eu acho bem legal trabalhar com isso. Primeiro com o nome da criança, né, para a criança conhecer o próprio nome, conhecer o nome dos colegas, isso é muito importante, trabalhar o nome dos colegas, fazer uma listagem com o nome dos colegas, com que letra começa, colocar ali, né, os nomes deles, e a partir desses nomes, nós vamos procurar no encarte um produto que comece com a letra do Rogério, um nome que comece com a letra do Matheus, um nome que comece com a letra da Laura, e as crianças vão procurando. Faz tipo competição mesmo, vão procurar, vão ver quem acha mais, vamos colar no caderno, numa folhinha, enfim, para fazer isso. E aí, que letra é essa? Qual é essa letra da Laura? Ah, é o L. O que nós temos aqui? Ah, tem o leite, tem a laranja, tem o limão, enfim. E as crianças vão colando. Posso fazer um cartaz só com tudo que eles acharem, enfim, eu posso trabalhar isso daí. Uma coisa importante, Daniela, para você trabalhar com as crianças é fazer a sondagem, né? Um dos próximos ao vivo que eu quero fazer é a respeito da sondagem, ensinar como se faz uma sondagem, porque é um tema que ainda deixa muitas dúvidas nas crianças. A partir da sondagem, você vai perceber que você tem crianças em várias etapas da escrita. Tem criança que já lê e escreve tudo, tem criança que lê, tem criança que só escreve, tem criança que sabe só uma letrinha de cada sílaba, tem criança que ainda não conhece letra.
Tem criança que já conhece tudo e tem criança que faz aqueles rabiscos, as minhas famosas garatujas que eu adoro falar. Então, a partir dessa identificação é que eu vou direcionar o meu trabalho. Como eu estava falando lá no começo do vídeo, muitas vezes eu cheguei a fazer 4, 5 atividades diferentes para uma mesma sala de aula. É trabalhoso, mas é importante para cada criança fazer a atividade voltada a si. Pensa numa criança que já lê e escreve tudo, fazendo a atividade ligue a figura à letra inicial. Então tem lá o I e a igreja, o O e o ovo. Uma criança que já lê e escreve tudo, isso é muito cansativo, né? Agora, para uma criança que ainda não conhece as letras, isso é legal. A mesma coisa acontece se eu pegar um texto e falar para a criança assim, para todas as crianças, leia o texto, né? Uma frase, enfim, leia a frase abaixo e, enfim, fale o que ela quer dizer. Pega uma criança que faz rabisco ainda com garatuja, ela não vai saber ler. Aquela outra criança que já sabe ler, ela vai fazer a atividade que é solicitada. Então nós precisamos fazer sempre a sondagem, né, verificar o que as crianças trazem de conhecimento para eu direcionar a minha atividade. Tudo bem? Quem mais, gente? Mais pessoas online? Falem oi aí pra mim quem tá online, pra eu saber quem tá online. Tem muita gente que faz tempo que eu não vejo. Tô gostando de ver online aqui participando. Falem pra mim quem tá online. E coloquem suas perguntas, suas dúvidas, suas práticas de alfabetização, o que vocês fizeram e deu certo, o que vocês querem fazer, o que vocês acham. Nós estamos aqui para conversar, né? Não é aula, é um ao vivo, é uma conversa, é um bate-papo com a Fabi Lelé. Só eu, né? Marcar de sábado e domingo as coisas de manhã, mas tudo bem, tem bastante gente online, eu tô feliz. Natália acabou de compartilhar essa vídeo. Obrigada! Gente, por favor, quem tá gostando do vídeo, compartilha em sua página pra gente chamar mais pessoas. Eu acho que quanto mais pessoas interagindo e trocando ideias, é bem legal. Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Mais posso falar de alfabetização para vocês. Falei de rótulos e embalagens, falei da sondagem. Kelly! Linda! Saudade de você também, tudo bem? E aí, como tá a vida, filha? Saudade? Nossa, excelente aluna, gosto muito dela. Falei de rótulos e embalagens, falei de sondagem. Nós podemos fazer brincadeiras também, jogos das crianças que trabalham sim, a parte escrita, que trabalham a parte de... Oi, Mônica! Minha irmãzona. Que trabalhem a parte de escrita, que trabalhem a parte de leitura. Tem muitos jogos e brincadeiras que nós podemos fazer isso. Tá? Voltando a falar, falei de quebra-cabeça, falei de dominó, falei de jogo da memória, falei de rótulos e embalagens, falei de isso online. Opa, tudo bom? Legal. Que mais que é legal para trabalhar? Tem uma coisa também que eu tenho online disponibilizada, que está na minha página do EAD, que é uma apostila de jogos e brincadeiras, tá? Para ambientes pequenos e fechados. Lá também tem jogos e brincadeiras voltados para a alfabetização, que são bem legais. Dentro também tem outros jogos, outras brincadeiras que nós podemos fazer. Na minha página do EAD, que é EAD Fabiana S. Costa no Facebook, vocês acham o link lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês acham o link que é para receber via e-mail esse e-book de jogos e brincadeiras para ambientes pequenos ou fechados, tá? Tem 30 jogos e brincadeiras, ou seja, tem um jogo para cada dia do mês para brincar com as crianças em sala de aula. E tem jogos lá dentro que trabalham a alfabetização também. Oba, meu tio compartilhou o vídeo, mas 2 pessoas compartilharam. Obrigada, gente. Vamos compartilhar. O que mais vocês têm de dúvida de alfabetização? O que vocês têm de prática? Pais e mães, quais as aflições que vocês têm de alfabetização? Quais as curiosidades? Quem foi aluno? Quem é aluno? Quem trabalha? O que vocês querem falar sobre a alfabetização? Falei um pouquinho sobre a Emília Ferreiro, sobre as etapas da escrita. Não entrei nos nomes, que isso é um tema para um outro ao vivo que a gente pode fazer, né? Sobre a Emília Ferreira. Oi, mãe! Oi, minha mãe coruja online. Professora, não achei. Posta de novo o e-book. Deixa eu achar aqui que eu já vou colocar para vocês o link para vocês pegarem o e-book. Pera aí um pouquinho, só que eu tô chegando lá. Eu também sou lerdinha, gente. Deixa eu achar aqui. Vou postar o link já para vocês. Esse daqui, Fabiano, gente da humanidade. Bom, então voltando a falar, quando a gente trabalha de... Aqui, gente, esse é o link pro e-book. Deixa eu pôr aqui. Opa. Jogos e brincadeiras. Aqui o link. É só entrar nesse link e daqui a 2 dias úteis
eu mando para vocês os jogos, o e-book, tá? Voltando a falar de alfabetização. Rótulos e embalagens e logotipos, marcas, as crianças conhecem. Como eu brinco, que criança passa na rua e não conhece aquele M amarelo. Que criança passa na rua não conhece um logotipo de um Fiat, de um Volkswagen, enfim. Isso é bem interessante. José... Ah! Tudo bem? Bom dia, Natália. Primeiro eu estou participando. Esses lives são semanais? Não. Esses lives são quando eu tenho tempo. Eu geralmente coloco na minha página do EAD e coloco também na minha página pessoal do Facebook. Natália, fica de olho que eu sempre marco uma data e faço o evento e mando os convites. E aí eu vou organizando. Das 2 últimas vezes eu fiz aos sábados. E algumas pessoas não puderam participar porque estavam trabalhando ou porque tinham outro compromisso. Aí eu marquei esse para domingo. Tem 26 pessoas online. Olha, eu tô batendo meu recorde. Tô super feliz. Pessoal, coloquem suas dúvidas, suas práticas, o que vocês têm de conhecimento ou o que vocês querem saber sobre a alfabetização, que a gente vai conversando um pouquinho. Retomando para quem está chegando agora, falei um pouquinho sobre a Emília Ferreiro e a teoria dela da psicogênese da língua escrita. Falei um pouquinho sobre sondagem. Esses 2 temas são temas que eu vou fazer outros ao vivo a respeito disso. Falei sobre atividades que nós podemos fazer com as crianças relacionadas à alfabetização. Trabalho com rótulos e embalagens, fazendo com que as crianças relacionem a letra inicial de algum produto com a letra do seu nome. Quebra-cabeça, com as palavras divididas em sílabas e as crianças podem brincar. Isso pode ser confeccionado na classe com elas recortam, elas pintam e depois elas brincam. Jogo da memória, de um lado o rótulo, embalagem ou produto, do outro a escrita do nome, pode ser feito com dominó também. Enfim, tem várias pessoas, várias coisas que nós podemos trabalhar com a alfabetização. A alfabetização é muito rica e vou falar de novo o que eu falei lá atrás. É importante o professor alfabetizador sempre estudar. O professor, ele vai ter que ler, ele vai ter que pesquisar. E, gente, por favor, pesquisa e estudo não é em blog, não é em Facebook. Pesquisa e estudo é em livro sério, é em site sério. Tem muitos sites que são bons. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Eu já deixei o meu e-mail. Peçam links, peçam as coisas que eu passo para vocês. Quem me conhece sabe que eu demoro, mas eu não falho. Aqui é o meu e-mail. Para quem tiver dúvidas, alguma coisa, pode mandar a dúvida ou a curiosidade. Amo a alfabetização. Josélia, também amo. A alfabetização é assim, ou você ama ou você não quer nem saber. Natália, poderia fazer primeiro de sondagem, pois o ano letivo iniciando, eu acredito que muitos não têm noção, ou digamos, têm dúvidas ou não sabem fazer. Posso fazer o vídeo da sondagem sim. A gente marca um dia para fazer um online. Por favor, coloquem aí qual o dia que vocês preferem que eu faça esse ao vivo sobre sondagem, que é um tema que as pessoas, muitos não sabem fazer e muitos fazem a sondagem errada. E aí lá no final do ano, quando a criança chega e não sabe ler e escrever, é porque a sondagem foi feita errada. Ou muitas vezes a pessoa classifica a criança numa etapa evoluída da alfabetização e quando vai olhar, a criança não estava naquela etapa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que mais? Falei de quebra-cabeça, falei de jogo da memória, falei de Emília Ferreiro, falei de sondagem, que mais de rótulos e embalagens, que mais que nós podemos trabalhar com a alfabetização? Músicas, cantigas, parlendas. O que é parlenda? Aquele hoje é domingo, pé de cachimbo, né? São brincadeiras cantadas, textos, quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Eu sempre trabalhei muito com os meus alunos a questão de histórias em quadrinhos, que é bem interessante, é mais fácil para eles interpretarem pelas expressões das crianças. Mary Pereira tem uma pergunta. Eu tenho uma amiga que a filha dela está no 4º ano, ela se queixa que a menina mal sabe ler. Nesse caso, o que se deve fazer? Conversar com a professora, que a professora faça um levantamento do desenvolvimento da criança na sala de aula importante, para verificar dentro da sondagem qual etapa da escrita ela se encontra. Se ela está no 4º ano, precisa ver como foi feito esse processo lá atrás, se foi um erro de alguém que estava alfabetizando ou se ela apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, tá? Não significa que a criança tenha ansiedade social, não significa que a criança tenha uma inteligência abaixo da média, não. Dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade que a gente pode ter também. Tem gente que tem dificuldade para dirigir, tem gente que tem dificuldade para pular, tem gente que tem dificuldade para cantar, enfim. Isso é uma dificuldade.
E isso precisa passar por um especialista. É interessante também, se puder, levar um psicopedagogo para que faça uma avaliação correta da criança e possa verificar e trabalhar em cima disso daí. Nayara, domingo é ótimo, eu também acho. Josélia, te achei por acaso, agora eu não vou te perder. Obrigada. É só curtir a página que eu sempre tô colocando quando eu vou fazer os ao vivos e sempre coloco muitas informações que muitas vezes não são minhas, mas eu acho importantes com relação à educação. Eu sou uma apaixonada pela educação, quem me conhece sabe disso. Eu sou um turbilhão de ideias, um turbilhão de coisas e faço várias coisas ao mesmo tempo. E tudo que vem na minha cabeça eu coloco nessa página do EAD. Tá? Também tenho cursos, também tenho várias coisas. Quem tiver interesse é só me procurar naquele e-mail que eu coloquei. Kelly, domingo está ótimo também. Que mais? Outra coisa que a gente pode trabalhar na parte de alfabetização, os outdoors, né? Essas propagandas rápidas que nós vemos quando nós passamos de ônibus, de carro, enfim, de bicicleta pelas ruas, isso pode ser trabalhado também com as crianças, né? Se você digitar lá no Deus Google, o Deus Google tem um monte de fotos de outdoors. Pega uns outdoors legais e trabalhe com as crianças, porque eles são frases curtas geralmente. Então isso é bem legal poder trabalhar com elas, né? E sempre relacionando com o seu nome, nome da família, trabalhando a identidade da criança, trabalhando tudo isso é bem importante. Como fazer para curtir a página? A página é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Ai, não. Peraí. Eu sou meio lerdinha, gente. Eu não consigo fazer... Peraí. Aqui é a minha página do EAD. É só clicar aqui nesse link que você vai chegar na minha página do Facebook e curte. Dá para trabalhar com os maiores? Dá. O que eu falei um pouquinho atrás lá com relação ao trabalho com as crianças maiores? Muitas vezes nós temos observado na escrita das crianças uma escrita muito parecida com essa escrita da internet. É uma escrita digital, como disse a Natália, né? Que a Natália é boa do vocabulário. Essa escrita digital é aquela que tem abreviações, que tem as coisas escritas de maneira rápida, porque nós digitamos muitas vezes no celular, no computador, enfim. O interessante, eu gosto, já trabalhei isso com crianças maiores, é pegar esses textos escritos de maneira digital e pedir para as crianças transformarem na maneira da língua portuguesa mesmo, coloquial, na língua portuguesa. Importante a criança, para ela fazer isso, ela tem um dicionário ao seu lado. Hoje com o celular é fácil nós baixarmos um programa de dicionário, mas eu ainda, como eu falei lá no começo, sou a favor daquele dicionário escrito mesmo no papel, para a criança poder manusear. Porque outra coisa que nós percebemos é que hoje ninguém mais sabe a ordem alfabética. Então as pessoas não sabem procurar palavras em dicionário, não sabem procurar catálogos, enfim, porque elas não sabem a ordem alfabética. E aí, pegando o gancho dessa atividade, uma atividade legal que nós podemos fazer com as crianças são listagens, tá? Listagem é uma maneira de ditado, é uma questão de fazer eu sei, procura retornar, faço o possível para isso. A listagem é uma maneira de ditado, porque hoje, não pode falar ditado, eu não tenho problema nenhum com isso de ditado. As crianças ditam, então você escolhe um tema, animais, comida, jogos, enfim. A criança dita, nós colocamos as palavras lá na lousa. Você pode pedir para cada criança escrever a sua palavra na lousa ou para as crianças irem escrevendo cada uma numa folhinha. E depois nós corrigimos essas palavras e aí nós podemos colocar em ordem alfabética na lousa. Isso é bem legal também para trabalhar a alfabetização e a ordem alfabética, que eu acho que é um problema muito sério. As crianças hoje não sabem ordem alfabética. Não precisa ensinar as letras na ordem alfabética, A, B, C e tal, como a cartilha era antigamente, né? O B, o C, o D, enfim. Mas ela precisa conhecer a ordem alfabética, isso é importante. Natália, trabalhar com APA em sala de aula, acho que distrai muito. Depende. Lembra, eu não sei se, acho que eu devo ter comentado com vocês, quem é meu aluno sabe, eu falo muito de combinados. Nós podemos fazer combinados em sala de aula, tá? Então, sempre que eu começo uma atividade, eu explico o que é essa atividade, para que nós estamos fazendo essa atividade, quais os materiais que eu vou usar naquela atividade. Então, se eu for usar um aplicativo de dicionário, eu falo, olha, hoje vocês vão poder usar o celular, porque criança maior, a maioria tem celular. Vocês podem usar o celular para acessar o dicionário e pesquisar essas questões. Então é bem importante fazer o combinado com a criança para que isso não se perca no decorrer da atividade. Então, nesta atividade você pode usar o aplicativo, você pode usar o celular, em outras não. Eu preciso deixar isso bem claro sempre.
Vanusa Pascoal, meu sobrinho sofreu bullying na escola antiga com 3 anos, hoje está com 5, tem muita dificuldade de aprender. Sabe como posso ajudá-lo? Ele sempre se sente inferior aos amiguinhos e está tomando raiva pelo estudo. A cada coisa, Vanusa, a cada coisa que ele aprender, a cada atividade que ele fizer correta, incentive. Dê parabéns, pergunte como foi o dia dele, o que foi de legal que aconteceu na escola. Sempre enfatize esse lado bom que está acontecendo, sempre as coisas boas que foram acontecendo, é importante a gente deixar enfatizado, tá? Para ele começar a sentir o gosto. O que você fez hoje? Mostra seu caderno. O que você aprendeu? Faz para mim e elogie. O elogio é sempre importante, não só para pais em casa, mas também para os educadores. Uma criança, nós gostamos de receber elogios. Imagina uma criança. Eu tô feliz aqui cada vez que veio um elogio para mim, né? Eu fico feliz. Então, é importante a criança também receber elogios, principalmente nessa fase de começo da escolarização. Ela precisa pegar o gosto por isso. Tá? Então, procure perguntar o que ele fez de legal, procure enfatizar as coisas boas que aconteceram no dia dele, para ele perceber, puxa, mas na escola é legal, puxa, mas na escola eu fiz isso, puxa, que aí isso é interessante para ele começar a pegar o gosto pela escola também. Natália, acho interessante o dicionário em sala, pois noto que eles não sabem, por exemplo, usar o índice de revistas. Exatamente, Natália. É exatamente esse ponto que eu acho importante. Hoje, as crianças, os adolescentes, eles não sabem, né? Antigamente tinham listas telefônicas, então pra gente achar o telefone de alguém, a gente tinha que olhar a ordem alfabética. Hoje já não tem mais isso. E as pessoas não sabem usar, e a ordem alfabética é tão importante para tudo. Então, podemos trabalhar assim, como eu falei, eu, Fabiana, prefiro aquele dicionário escrito no papel mesmo do que o aplicativo. Mas, se a criança tem um celular e prefere mexer, eu não vejo problema nenhum. Ela pode acessar sim pelo celular, mas dentro daquela atividade, num combinado pré-estabelecido com o professor. Gente, para uma aula dar certo, eu preciso fazer combinados. Uma aula nunca dá certo se eu não combinar. Se eu não explicar para que serve a atividade, se eu não falar quais os materiais que eu vou usar, o objetivo daquela atividade e o que a criança pode ou não pode fazer naquele momento. Combinado. Eu tenho que sempre fazer um combinado. Se eu não fizer o combinado, minha aula não anda. Tudo bem? Bianca, sempre faço e gosto também de criar listas partindo de uma palavra. Por exemplo, bicicleta. Que palavras podemos formar usando as letras dessas palavras? Essas ideias são ótimas. Exatamente, perfeito, Bianca, é isso mesmo. Eu pego uma palavra, né, uma palavra geradora, vamos usar um pouco de Paulo Freire aí, e a partir dessa palavra, as crianças vão criando outras palavras com aquelas letras. Isso é muito legal, isso é muito válido, isso é muito divertido, as crianças gostam. A aula não precisa ser chata, a aula não precisa ser aquele tempo inteiro escrevendo no papel e olhando para a lousa escrevendo no papel. A aula ela pode ser divertida, essa atividade é uma atividade com certeza divertida. Josélia, o que fazer com o aluno que só gosta de ler e desenhar gibis? Digo porque peguei 4º ano. O trabalho com gibi, revistinhas, mangá, enfim, é um trabalho muito rico também, né? Nós podemos pegar essas atividades e montar atividades para a sala toda dentro desse tema, né? Depois, Josélia, eu coloquei meu e-mail aí num dos comentários, manda para mim pelo meu e-mail, pede sugestões de atividades, que eu tenho algumas atividades muito legais pra gente trabalhar com revistinhas e gibis. E é a faixa etária deles, eles gostam disso. Dá pra gente relacionar, por exemplo, a revista da Turma da Mônica, eles têm vários temas. Eu posso direcionar para o assunto que eu tenho que trabalhar em sala de aula, por exemplo, meio ambiente, por exemplo, crianças com necessidades especiais, datas comemorativas, isso é muito legal. Sempre fui alfabetizadora, este ano me deram 4º ano, estou amando. Pois é, o que eu fiz. Oba! 4º ano é muito gostoso, porque as crianças já estão numa etapa mais evoluída da alfabetização. E elas interagem mais com relação a isso. Trabalho com gibi, trabalho com cantigas, trabalho com brincadeiras, parlendas, enfim, são coisas bem ricas e que as crianças gostam. Volto a falar, a sala de aula não precisa ser parada. Tá? Quem foi meu aluno, principalmente criança de alfabetização tal, a gente nunca tinha a sala do mesmo jeito. Um dia eu colocava as carteiras em um, outro dia eu empurrava todas as carteiras e ficava todo mundo no chão, outro dia eu juntava de 2 em 2, outro dia de 4 em 4, outro dia sozinho, outro dia sempre interagindo e fazendo com que as crianças sempre mudassem os grupos e mudassem os lugares. Isso é importante para as crianças também se enturmarem e ver com quem elas têm afinidade de trabalho.
Lu, o que fazer com aqueles alunos que terminam suas atividades antes dos demais e atrapalham quem está concentrado? Lu, lembra lá quando a gente trabalhou junto? Deixe sempre no fundo da sala uma caixa com livros e revistas, jogos, tá? E quem terminou a atividade pode brincar, pode fazer esses jogos. Quem tem celular, é um momento em que a criança pode usar o celular. Ela terminou a atividade. Gente, a questão do celular, conversem antes com o coordenador de vocês da escola, tá? Não vão saindo usando o celular assim, não. A questão do celular é importante. Se você fizer um combinado e falar assim, ó, terminou a atividade, com fone no ouvido, você pode mexer no seu celular para não atrapalhar, né, o barulho aos outros colegas que ainda estão fazendo atividade, você pode fazer. E eles são desesperados por usar o celular, né? É uma coisa que eles gostam. Você pode deixar que eles usem sim, mas você precisa ver se a sua escola permite esse uso. Outra coisa que você pode fazer é pedir para os pais levarem para eles atividades, aquelas cruzadinhas, livros, que eles levem livros que eles gostem de ler, que eles façam, pode ensinar as crianças a fazer jogo da velha, jogos no fundo da sala, de memória, de quebra-cabeça, de coisas que desafiem eles e combina com eles. Terminou a atividade, você pode pegar um joguinho, pode fazer alguma atividade, desde que não atrapalhe os colegas que ainda estão realizando a mesma. A Seandra Macedo, uma criança que tem dificuldade em ler e escrever, esquece rapidamente o que foi ensinado, pode ter algum grau de dislexia? Então, eu não posso dizer que seja dislexia, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem ou um distúrbio de aprendizagem. Isso só vai ser detectado com um especialista, no caso um psicopedagogo. Tá? Se você percebe isso na criança, é importante que você converse com os pais para que levem a um especialista e façam um correto diagnóstico disso. O professor em sala de aula, ele vai passar para esse profissional o relatório, o que está acontecendo em sala de aula, como a criança se desenvolve, enfim. E esse especialista que estará somente com aquela criança vai fazer essas atividades voltadas para detectar se é um distúrbio de aprendizagem, se é uma dificuldade de aprendizagem ou se é realmente um problema de distração, que a gente sabe que tem criança que é muito distraída, né? Tem criança que passa uma mosquinha, ela fica olhando a mosquinha, olhando a mosquinha, olhando a mosquinha e esquece da aula, né? Então é importante ter um especialista que faça um diagnóstico correto. Eu falo muito para os meus alunos, professor não faz diagnóstico, o professor ensina. O diagnóstico quem vai fazer é um especialista. Ah, mas eu tenho psicopedagogia, mas eu tenho psicologia, mas eu tenho... Sim, mas dentro da sala de aula você é professor. Então é importante que encaminhe para um profissional imparcial, né, para que ele faça uma avaliação correta da criança. Cruzadinha, jogo de 7 erros, caça-palavras, exatamente. Pode deixar pronto também, deixar algumas atividades prontas para a criança fazer. Isso é super rico, Ana Paula. Isso é bem legal. Eu sou super fã dessas atividades e desenvolve a escrita das crianças também. Josélia, o que você acha de uma professora que pega o gibi do aluno e rasga e joga no lixo na frente dos outros? Isso que a mãe me disse, jamais eu farei isso. Gente, aí é o que eu falo, nós temos educadores e temos educadores, né? Nós temos pessoas que têm amor pela profissão e que estão lá fazendo o que gostam. Tem pessoas que infelizmente vão para esse caminho porque querem trabalhar pouco, né? Ter 2 férias por ano, enfim. É um caso complicado. Isso daí a mãe do aluno ela tem que encaminhar esse caso para a coordenação ou para a direção da escola, né? E isso vai ser resolvido na escola. Agora, eu sou totalmente a favor de criança usar gibi, de criança usar revista em sala de aula. Não tenho problema. A Lu trabalhou comigo, ela sabe disso, né? Eu dificilmente tinha problema de indisciplina na minha sala. Tá aí a Lu que pode confirmar isso. Eu sempre tinha combinado com as crianças. Nunca tive problema com isso. Quer ler gibi, leia. Quer brincar, brinque, mas faça a sua atividade primeiro. Você terminando a sua atividade, você pode fazer a atividade que você quiser. Desde que não atrapalhe os colegas que ainda estão realizando a atividade. Minha conexão tá fraca, gente. Se eu cair, não vão embora porque eu volto. Deu algum problema aqui na internet. Nayara, professor, esse jeito de organização em sala de aula ajuda a estimular a frequência, pois com quinto eles precisam ser estimulados a frequentar as aulas. Obrigada. Sim, pergunte para eles. É importante trabalhar os combinados e deixar esses combinados sempre à vista das crianças. Então, o que pode e o que não pode ser feito na sala de aula,
né? Por exemplo, isso que eu falo deles fazerem atividades depois ao gosto deles, isso eu combino com eles, eu falo com eles e peço para eles. O que vocês acham disso? Vocês acham legal terminar a atividade, poder fazer o que vocês querem? Um desenho, fazer um recorte. Tem criança que gosta de várias coisas, tem criança que abaixa a cabeça, descansa, enfim. Cada um escolhe o que acha melhor. Mas isso precisa ser combinado com eles, tá? Volto a falar, a sala de aula não anda se você não tem combinado com a criança. Se a criança não sabe exatamente o que ela vai fazer, por que ela vai fazer, ela não vai entender, ela não vai cooperar com você. A partir do momento que eu falo e explico por que eu estou fazendo aquela atividade e quando ela terminar aquela atividade, ela pode fazer o que ela quiser, ela vai respeitar, né? A Lu tá aí, a Lu sabe que eu trabalho assim e eu dificilmente tinha problema de disciplina quando eu estava em sala de aula com criança, porque é o combinado. Então, quando você combina e a criança entende o porquê, ela coopera. Dicas para o primeiro ano, Arisa de Souza. Dicas para o primeiro ano eu falei um pouquinho. Depois, quando tiver o vídeo disponível para ver, Arisa, se você puder, eu falei um pouquinho de trabalho com rótulos e embalagens, né, que as crianças já conhecem. Então, pegando um encarte mesmo desses de supermercado, a embalagem ou o rótulo, né, se eu tiver o produto em casa. Trabalhar com a letra inicial do nome da criança para que ela relacione. Trabalhar o nome das crianças, crianças que começam com a mesma letra na sala de aula, crianças que terminam com a mesma letra na sala de aula, crianças que têm letras iguais no nome. Enfim, isso eu posso trabalhar bastante. Mas eu falei que o importante é trabalhar com a sondagem, para eu saber em qual etapa da escrita as crianças se encontram. Porque eu tenho desde aquelas crianças que fazem aqueles rabiscos que são as garatujas, até as crianças que estão lendo e escrevendo tudo, tá bom? É o que eu disse, ela amou e fez rápidas atividades. Ela já não queria ir mais nessa escola. Agora chegou feliz pra mãe e disse que me amou. Graças a Deus, feliz. Parabéns, Josélia. Eu não conheço você, mas eu tô vendo que você é uma excelente professora. Continue assim, que a sua prática é a prática que todos poderiam fazer, né? Rodolfo, dá uma dica de como trabalhar a leitura junto com redação. Qual a faixa etária dos alunos, Rodolfo, por favor, para eu poder ajudar um pouquinho. Josélia, maravilhosa, você 10, obrigada. Como eu falei, eu gosto de receber elogios. Lembre-se sempre de elogiar o seu aluno, que ele também gosta. Rodolfo, me passa qual a faixa etária que você está falando de trabalhar a leitura junto com a redação para a gente tentar direcionar um pouquinho. Mara Guzmão, o que pode ser trabalhado com crianças de 4 anos? Mara, crianças de 4 anos, elas precisam conhecer o próprio nome, né? Bom dia para você. Elas precisam conhecer o próprio nome, né? Então é importante eu trabalhar o nome das crianças com crachá. Crachá no corpo, aquele crachá que a gente prende na roupa, crachá de mesa com o nome dela virado para que ela possa conhecer o nome dela. Isso é importantíssimo, tá? Porque as atividades que as crianças realizam, elas precisam colocar os nomes delas, né? Então, eu fazendo um crachá é o primeiro trabalho que eu posso fazer com a criança, a própria escrita do nome, tá? A criança precisa conhecer e a partir daí eu vou para atividades com relação com os nomes dos colegas, relação com outras coisas que eu possa usar as letras que tem no nome da criança. Vanessa, dicas para o 4º ano. Tem alguns alunos pré-silábicos. Então, trabalho com criança pré-silábica na fase de garatuja, na fase de símbolos ou ela está na fase de pseudoletras? Eu preciso trabalhar com as crianças as letras. Então, ela precisa conhecer as letras iniciais das palavras. Você pode, como eu estava falando para Mara, trabalhar o próprio nome, relacionar o nome dela com o nome dos colegas, a letra inicial, quais letras fazem parte do alfabeto. Eu posso fazer um trabalho desse com as crianças pré-silábicas. Mais informações, gente, ó, vou deixar meu e-mail aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse é o meu e-mail. Mandem e-mail solicitando dicas de atividades para pré-silábicos, dica de atividade para crianças que eu passo para vocês, tá? Quem me conhece sabe, eu demoro, mas eu mando, tá bom? Não pense que eu esqueci, não. Eu recebo todos os e-mails e eu respondo. Qualquer dica que vocês quiserem é só mandar. Ou pode postar também na página do EAD, que é a página que vocês estão agora assistindo o vídeo. Opa! Essa página aqui... Ai, caramba. Eu sou meio lerda, gente. Desculpa. Essa página aqui é a minha página do EAD, que vocês podem também na página postar perguntas, postar dúvidas, sugestões. E tem um link lá na frente, numa postagem, que vocês coloquem sugestões de temas, de vídeos, enfim, que vocês gostariam de falar, tá bom? Eu sou acessível, tá? Vocês podem me mandar e-mail ou podem... Gente, minha conexão tá fraca de novo. Se cair, fiquem aí que eu volto.
Então, é alguma coisa que a gente pode fazer. Rodolfo, terceiro ano. Rodolfo, redação e leitura. Eu falo que ambos trabalham juntos. No passado eu trabalhei com sacola viajante, mas senti que não alcancei objetivos. Então, a gente precisa primeiro conhecer a turma, né? Vai com certas atividades, tem crianças que não. Então eu preciso conhecer a minha turma, saber o que elas gostam, para eu poder direcionar a atividade, né? A escrita, elas trabalham juntas, né? Eu posso pedir para a criança fazer leitura. Eu trabalhava muito com crianças de terceiro e quarto ano, com leituras de histórias. Eles gostam muito dessas histórias, esses contos de assombração, contos de suspense, enfim. E aí eu ia pedindo para eles lerem, ou eu mesma lia a parte do conto, pedia para eles escreverem o que eles acharam legal. Isso é uma prática que eu posso fazer relacionada à leitura e à escrita, né? Pega um livro, esses de suspense, esses livros pequenos mesmo, não tão longos, e leia, né? Ou se for longo, por exemplo, eu peguei livros grandes para ler com as crianças, que eu lia sempre no final da aula, e na hora mais legal eu parava. Aí eles, e aí? O que aconteceu? Não sei o quê. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Cada um escreve aí no seu papel o que você acha que aconteceu, que amanhã a gente continua a história. Ai, professora, não sei o que, eles ficavam curiosos para saber. E isso você incentiva a criança a escrever, porque aí você falava assim, escreve no papel o que vocês acham que aconteceu, que aí amanhã eu vou ler o que cada um escreveu e vamos ver quem acertou o que aconteceu na história. Então as crianças ficavam super ansiosas, e aí você relaciona a leitura com a escrita, né? Você está lendo um texto, a criança fica curiosa, e sabe o que acontecia? Muitos alunos procuravam os livros para ler em casa, para poder falar sobre a história. Então você está incentivando a criança a ler, ou eles liam em casa para saber o que acontecia no final. Isso é um incentivo da leitura. Então pegar uma história bem legal que prenda as crianças é uma saída que a gente tem, tá bom, Rodolfo? Você caiu do céu. Ai, Josélia, você tá me dando tanto elogio que eu tô me achando aqui. Obrigada pelos elogios de coração. Vanessa Rocha, muito obrigada. Opa, eu tô com um problema no meu computador aqui. A dificuldade maior é que a maioria dos alunos da sala já está lendo e produzindo. O que percebi é que esses alunos que chegaram pré-silábicos foram deixados para trás nos outros anos. Uma coisa que eu falo para os professores e nos cursos que eu dou e nas faculdades que eu leciono é o seguinte: as crianças que já sabem ler e escrever são as crianças que menos precisam da nossa atenção. Mas, por elas serem mais fáceis de trabalhar, são as que a gente mais dá atenção. Nós precisamos lembrar dessas crianças que estão lá na etapa da garatuja, do símbolo, da pseudoletra. Ou seja, do rabisco, daqueles desenhos, né, do sol para escrever sol, da casinha para escrever casa, enfim. E das pseudoletras, que parecem letras, mas não são. Essas eu preciso tomar cuidado, essas eu preciso me atentar mais. Porque as que sabem ler e escrever, elas são autônomas. Uma dica que eu posso fazer, que eu posso dar para vocês que eu fazia, era pegar essas crianças que já sabem ler e escrever como monitoras da sala, elas ajudando as crianças que têm dificuldade. E aí você fala, ajuda ele a fazer a lição, mas não dá resposta. Aí eles ficam, não, é assim, presta atenção no que eu tô falando. Casa. O que é o K? O que é o K? Quais letras eu uso? Então eles vão ajudando. É muito legal ver, porque você faz a criança que já sabe se sentir útil, e a outra criança muitas vezes entende a explicação dela porque fala uma linguagem mais próxima. Muitas vezes nós falamos alguma coisa que as crianças não entendem. E quando uma outra criança fala, elas entendem rapidinho. Isso é muito legal pra gente fazer também. Áurea Chagas, nunca trabalhei com alfabetização e esse ano irei trabalhar. Na verdade, sempre tive resistência. No primeiro dia de aula, o que devo fazer? Áurea, qual é a faixa etária que você vai trabalhar com as crianças? Coloca pra mim, por favor, pra eu tentar direcionar um pouquinho a atividade. Rodolfo, obrigado. De nada, Rodolfo. Aguardo você aqui nos próximos ao vivo. Gente, curtam a página, não é querer ibope não, mas é porque eu sempre posto na minha página quando eu faço os ao vivos. Eu quero fazer um próximo ao vivo sobre sondagem e quero fazer um próximo ao vivo sobre a Emília Ferreiro também. E aí, coloquem lá na primeira postagem que eu tenho na página, ou mesmo postem aleatoriamente os temas que vocês gostariam que a gente fizesse ao vivo, tá? Eu gosto de falar, como vocês perceberam, e gosto de passar um pouco de conhecimento que eu tenho para trocar essas informações, né? Eu acredito que quanto mais informações boas nós compartilharmos, mais a gente aprende. Primeiro ano, olha,
Você está falando de atividades para o primeiro dia. Primeiro dia, como eu estava falando, como você não conhece a criança, é importante eu fazer um crachá para prender no corpinho dela, né, até eu gravar o nome dela. E o crachá de mesa, sabe a folha dobrada em triângulo que fica na mesa com o nome da criança? Você coloca, porque é um trabalho que você tem no primeiro dia, mas que vai te ajudar a conhecer os seus alunos e o próprio aluno conhecer o nome dele e dos colegas. A partir disso, você faz esse trabalho com a letra inicial, se tem algum colega na sala que comece com a mesma letra, que termine com a mesma letra, que tenha a mesma letra, enfim. Quantas letras tem, quantas letras deixa de ter. Eu passei agora há pouco o link do meu e-book. Eu tenho um e-book de jogos e brincadeiras, deixa eu colocar aqui. O e-book de jogos e brincadeiras para ambientes pequenos e fechados. E nele eu tenho tem 30 atividades. Tem algumas atividades que dá para você fazer nos primeiros dias de aula e já perceber como são as crianças em sala de aula. Se vocês quiserem, é só clicar no link e preencher lá o e-mail de vocês direitinho, que eu encaminho para vocês em 2 dias úteis, tá? Espero eu que em 2 dias úteis. Preencham o link direitinho, preencham lá o e-mail de vocês, que eu mando o e-book. É que eu não consegui compartilhar ele online, porque eu não sou muito, boa de internet. E aí você pode fazer algumas atividades para quebrar o gelo, porque eu não sei se a turma que você vai pegar já vem toda junta de outras séries ou se é misturada, você pode fazer algumas atividades de quebrar gelo com elas. E outra coisa importante, como eu já falei e vou falar de novo, é a sondagem, tá? Eu preciso fazer a sondagem com a criança para saber em que etapa da escrita ela se encontra. Porque a escrita é um processo contínuo, né? Ela começa com os rabiscos, as garatujas, que ela quer imitar a escrita do adulto, ela vai para os símbolos, ela vai para as pseudoletras, que não são letras, mas se parecem com letras, e depois ela vai para as letras, para as sílabas, para depois ver as palavras. Desculpe. E aí então no primeiro dia eu posso trabalhar com essa sondagem para saber mais ou menos como as crianças escrevem, como elas têm a visão da escrita, tá? E trabalho seguindo em frente com jogos, rótulos, embalagens, quebra-cabeça, dominó, jogo da memória. Eu sou muito a favor de jogos, eu gosto muito do lúdico na sala de aula. Então, é trabalhoso para montar no começo, mas depois você não tem mais trabalho, né? E os jogos, as crianças podem ajudar a fazer também. Então, de repente, você pode fazer um quebra-cabeça com o nome das crianças, né? Colocar em tirinhas e pontilhar para as crianças cortarem e montar o nome das crianças. Isso é bem legal também para as crianças trabalharem. Elodie Ferreira, maravilhosa a sua explicação. Obrigada, obrigada. Eu gosto de falar bastante, né? Acho que vocês perceberam. Eu falo, gente, já deu 1 hora de conversa, eu nem percebi. Nós estamos 12:06 já. Eu tô desde as 11 horas da manhã falando sobre alfabetização. São 12:06, eu tinha me proposto a falar 1 hora seguida. O papo foi tão gostoso que agora que eu olhei o relógio me assustei. Gente, 28 pessoas online. Tô muito feliz com isso. Fico feliz que as pessoas tenham compartilhado, que as pessoas tenham participado. Curtam a minha página do EAD, tá? Que é aqui. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. Curtam a página, porque eu sempre coloco informações lá sobre educação, dicas de cursos, informações, e principalmente eu compartilho quando eu faço esses meus ao vivo. Tá? Como vocês perceberam, é uma conversa informal, eu gosto de falar, gosto que vocês façam perguntas. Adorei conhecer pessoas, né? Tem pessoas aí que participaram bastante hoje, Josélia, Rodolfo, né? Elodie, Áurea, enfim, pessoas que participaram que eu não conheço pessoalmente, mas fiquei muito feliz com a participação. Espero vocês na próxima, tá? Muito obrigada mesmo. Nossa, 30 pessoas online, fiquei super feliz de ver a receptividade de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto à alfabetização ainda, postem na minha página ou mandem para o meu e-mail, que está aí também nos comentários, que eu faço o possível para responder para vocês. Vou começar a postar aqui na página do EAD também algumas dicas, algumas páginas legais, algumas atividades legais que nós podemos trabalhar com alfabetização. Durante essa semana, fiquem ligados na minha página do EAD, que eu vou colocar algumas dicas de atividades de alfabetização que nós podemos trabalhar. Tudo bem? Natália, Fabi, obrigado por você compartilhar seus conhecimentos. Está tudo ótimo. Imagina,
É o mínimo que eu posso fazer. Eu gosto de compartilhar o pouco que eu sei com as pessoas. Eu acho que quanto mais nós compartilharmos isso, a educação vai melhorar com certeza. Adriana, muito útil suas explicações. Obrigada, obrigada mesmo. Eu fico feliz e fico me achando aqui. Josélia, é assim mesmo que gostamos. Arisa, valeu, beijos. Josélia, tenha um lindo dia. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu tô muito feliz mesmo, de coração, com essa receptividade que eu tive. Peço para vocês curtirem a página, tá? Porque eu vou sempre colocar as atualizações e sempre vou colocar quando terá um novo evento ao vivo. Tudo bem? Muito obrigada pela participação, gente. Olha, tô até assim de ter que sair, porque infelizmente deu a hora que eu pedi, né? Mais do que uma hora fica cansativo e eu nem trouxe água hoje para eu beber. Minha garganta tá um pouquinho seca. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, né? E tenham um lindo domingo de sol. Vamos aproveitar aí. Quem vai preparar a aula ainda, quem sabe, vai pra praia, leva um livrinho, dá uma lida, né? E aproveitem. Lembrem das dicas que eu falei. Combinados com as crianças sempre, explicando o que elas vão aprender. Um professor bom, ele sempre estuda, ele sempre lê, ele sempre se atualiza, não em blog e Facebook, ele se atualiza em livros, tá? Tem muitos livros em PDF hoje que são digitalizados para vocês buscarem, isso daí é só digitar lá no Deus Google que aparece. E, gente, amor no que vocês fazem. Eu acho que nós conseguimos resultados quando nós colocamos o nosso coração nas atividades. Eu sempre fiz tudo com muito amor. E graças a Deus eu sempre tive um retorno muito bom. Kelly, beijo. Lu, avisa o dia da próxima aula e o horário. Pode deixar. Lu, eu vou colocar aqui na página do EAD, que é esse link que eu passei pra vocês, tá? Então curtam a página do EAD, porque aí eu aqui, ó, essa página. Curtam essa página do EAD que tá aí embaixo, né? Não apareceu ainda, mas vai aparecer. E eu sempre vou postar os eventos aí quando eu estiver ao vivo. Geralmente aqui, ó, facebook.com/EAD Fabiana Costa. Eu sempre coloco os eventos aqui na página, tá bom? E geralmente eu faço aos finais de semana, porque eu sei que vida de professor é louca. Então ou sábado ou domingo pra gente poder participar, pra todo mundo poder participar. Nayara, valeu professora, muito bom. Obrigada, linda. Robervânia Andrade, muito bom. Quando crescer, quer ser como você. Professora Robervânia. Ceará! Gente, que honra! Do Ceará, que legal! Eu sou de Santos, para quem não me conhece. Eu moro na cidade de Santos, mas eu trabalho atualmente na prefeitura de Cubatão e leciono em faculdades na Baixada Santista. Depois eu vou botar um pouquinho no meu currículo aqui para quem quiser saber na minha página do EAD, acho que até tem. Tá bom? Fiquei honrada com a presença de vocês. Curtam a minha página, não é pra eu ter ibope não, gente, é curtir a página mesmo porque eu costumo colocar as datas do ao vivo lá, tá bom? Um bom domingo pra vocês de sol. Quem for pra praia, leve sempre um livro pra ler, estudem e coloquem seu coração em tudo que vocês fazem. Tudo que é feito de coração tem um retorno e esse retorno é sempre positivo, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima.